Olá, bem-vindos ao canal Método da Aprovação. Hoje a gente vai para mais uma aula de contabilidade. Bom, você que não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixe o seu like e bora lá para a aula. Bom, hoje a gente vai fazer sobre questões de contabilidade, questões comentadas de contabilidade e vamos lá para a nossa primeira questão. As nossas questões que a gente vai estudar hoje são questões da CESP, tá, pessoal? A CESP, ela é uma banca bem diferentona, é uma banca bem diferente de todas as outras que a gente vê por aí em vários concursos, né? Tem algumas também que são parecidas com a CESP, mas ela tem uma pegada de... Você não vai ter alternativas nas suas questões, elas vão ser de certo ou errado, e também muitas provas, se você acerta, você ganha 2 pontos, se você erra, você perde 2 pontos. Tem gente até que chega a zerar nessas questões, então assim, essas questões dessa banca você tem que prestar muita atenção. Então vamos lá para a aula, não vamos enrolar e vamos lá. Bom, vamos ler a primeira questão. Com base nos princípios fundamentais da contabilidade, julgue os itens subsequentes. O patrimônio não é um objeto de estudo exclusivo da contabilidade. Haja vista que a ciência, como a administração e a economia, também se interessam pelo patrimônio, mas é a única que restringe o estudo do patrimônio e os seus aspectos quantitativos. Bom, nas questões da CESP, a gente precisa dividir essa questão para poder olhar cada passo da questão. Ok? Então vamos lá, vamos ver a primeira parte dessa questão e vamos analisá-la. A primeira parte é: o patrimônio não é um objeto de estudo exclusivo da contabilidade. Haja vista que as ciências como a administração e a economia também se interessam pelo patrimônio. Bom, nessa primeira parte, a questão ela está correta, porque sim, a contabilidade ela estuda o patrimônio, mas também outras ciências como a administração e a economia também se interessam pelo patrimônio da entidade, né? Porque a administração, você vai olhar a administração da entidade como um todo. E a economia, você também olha, né? Por exemplo, a administração pública, né? Você vai utilizar da economia, da administração e da contabilidade para você gerir o seu patrimônio como um todo. Então, essa primeira parte, ela está correta, né? Ela está certa. Bom, vamos agora para outra parte da nossa questão. Mas é a única que restringe o estudo do patrimônio aos seus aspectos quantitativos. Bom, vamos lá para essa segunda parte. Essa segunda parte, a questão diz que a contabilidade, ela observa apenas o patrimônio quantitativo. Bom, ou seja, o valor, né, a quantidade, né? Não é bem assim. Por quê? A contabilidade, ela é um conjunto de bens, direitos e obrigações de uma empresa. Então, ela será analisada sempre por 2 aspectos, o quantitativo e também o qualitativo. Bom, vamos dar um exemplo disso aí. Dentro da empresa, a gente pode ter, por exemplo, uma conta chamada caixa, né? A gente tem lá a conta chamada caixa, o seu qualitativo é o que está guardado, né? É o que está lá guardado definitivamente. E o seu quantitativo é o valor que está guardado lá dentro. Então, não vai ser analisada somente por um aspecto, vai ser analisado sempre por 2 aspectos, o quantitativo, o qualitativo. Então, essa questão ela está errada, porque a primeira parte ela está certa, né? Falando lá que não é apenas objeto analisado da contabilidade, mas também da administração, da economia, entre outros. Mas a segunda parte ela está errada, porque não é só por um aspecto quantitativo, é pelo aspecto quantitativo e pelo qualitativo. Bom, certo? Então agora a gente vai para a próxima questão, que é a questão número 2. Vamos ler a questão número 2. A questão número 2 também é da CESP, da MPU, só que é na lista de finanças e controle de 2015. De acordo com as normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, julguem os itens a seguir. Relativo às demonstrações contábeis. Para avaliar a conformidade da apresentação das contas de forma separada no balanço patrimonial, a entidade deve utilizar os seguintes critérios:
a natureza e a liquidez dos ativos, a função dos seus ativos e os montantes, a natureza e o prazo dos passivos. Bom, vamos também analisar essa parte. A gente tem que observar o balanço como um todo, tá? A gente sempre divide o balanço, como a gente já aprendeu nas outras aulas, como ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante e passivo não circulante. Mas o que significa isso? Segundo as leis das SAs, as contas deverão ser dispostas nos balanços nas ordens decrescentes pelo grau de liquidez. Por isso, o nosso balanço é dividido dessa forma. Por quê? No nosso ativo circulante ou passivo circulante, vai ficar as contas que têm liquidez mais rápida do lado do ativo, do lado do passivo também, só que é uma liquidez que você precisa pagar mais rápido, né? E do lado do ativo é uma liquidez que você vai ganhar mais rápido aquele valor. E do lado do ativo não circulante, e do passivo não circulante, vai ter as contas de menor liquidez, como por exemplo no ativo circulante ou no ativo não circulante, as contas de terreno e também as contas de intangíveis. E também vai ser de ordem decrescente. Por exemplo, no ativo vai ter caixa, depois vai vir banco, depois vai vir estoque, e assim sucessivamente. E também no ativo não circulante vai ser da mesma maneira. Terrenos vai vir primeiro, depois máquinas e equipamentos, e assim sucessivamente até os seus intangíveis, que é, por exemplo, a marca e a patente de uma empresa. Então, essa resposta está correta. Por quê? Aqui está falando que vai seguir pela natureza e a sua liquidez dos ativos e as funções dos seus ativos e os montantes, a natureza e o prazo dos passivos. Ou seja, vai vir por conta de liquidez, a liquidez mais rápida dos ativos, né? As suas funções dos ativos, ou seja, o caixa ela tem uma função muito importante dentro da empresa, né? E também a natureza e o prazo dos seus passivos. Por quê? Primeiro vai ser da liquidez mais rápida, depois os prazos, ou seja, os prazos mais rápidos e os prazos mais demorados. Ou seja, o financiamento você vai pagar bem depois do que, por exemplo, uma duplicatas a pagar. Então, essa resposta ela está correta, tá, pessoal? Se surgir alguma dúvida quanto a essa questão, deixa aí nos comentários que eu vou ter todo o prazer de responder para vocês, tá bom? E agora a gente vai para a nossa última questão. Bom, essa última questão, ela tem, né, uma pegadinha um pouco mais de contas que você vai ter que fazer. Então, vamos lá. Também ela é da CESP, é uma parte jurídica de contabilidade, ela é desde 2006. A tabela seguinte mostra os saldos contábeis em reais de determinada empresa, de 31/7/2000 e alguma coisa, tá? Bom, aqui temos todas as contas, como abatimentos, banco conta movimento, capital integralizar, capital subscrito, COFINS, COFINS sobre o faturamento, e assim vai, tá, pessoal? Até o finalzinho lá, a gente vai ter empréstimos e financiamentos, então a gente vai observar todos esses saldos e todas essas contas para a gente poder, né, ir agora para nossa questão. Então, vamos lá. Tendo como referência essas informações, que é dessa tabela que a gente teve agora, julgue o próximo item. O valor da receita líquida de vendas obtido a partir das contas apresentadas é superior a 900 mil. Bom, para a gente poder resolver isso, a gente vai ter que fazer uma mini demonstração do resultado do exercício, tá? Então, vamos lá. A gente tem que pensar aqui, a receita líquida da empresa, né? Ela é a diferença entre a receita bruta de vendas e as deduções das nossas receitas, tá? Então, aqui tá falando, ó, a receita líquida de venda é superior, né, a 900 mil. Então, a gente agora vai ter que pegar várias contas para a gente poder fazer, chegar nesse resultado, né, para a gente poder achar a nossa receita líquida. Como que a gente acha a nossa receita líquida? A gente vai pegar a nossa receita bruta de vendas e vai deduzir de algumas receitas. Então, a gente tem que pensar que a gente agora está mexendo com vendas. Então, tudo que for vendas dentro dessa nossa tabela, a gente vai pegar para colocar dentro da nossa demonstração. A primeira conta que a gente vai pegar é a nossa receita bruta, que a gente vai deduzir das outras, que a gente vai fazer menos as outras. Então, vamos pegar a nossa receita bruta, que é 1.260.000. Pegamos a nossa receita bruta. Agora, a gente vai pegar o quê? A gente vai olhar tudo que é
referente à venda para poder pegar. Então, vamos começar de baixo. Empréstimos e financiamentos não tem relação com vendas, né? Seguros pagos antecipadamente também não tem nada escrito de vendas. E assim a gente vai subindo. Bom, a gente vai achar ali um ICMS sobre venda no valor de 214.200. A gente vai pegar ele e vai colocar aqui na nossa demonstração do resultado, ok? E assim a gente vai subindo. Bom, vamos ver aqui. A gente achou também um PIS aqui, ó. Um PIS sobre o faturamento. Não está escrito vendas, mas quando a gente fala em faturamento, né, de uma empresa, a gente vai relacionar ele com vendas, certo? Então a gente vai precisar do... Então a gente vai olhar faturamento e vendas dentro dessas nossas contas. Então a gente achou aqui um PIS sobre o faturamento, né, sobre o faturamento que eu tive sobre as vendas. Então a gente vai colocar ele aqui. Bom, vamos procurar mais aqui, ó. A gente achou lá em cima também, ó, COFINS sobre o faturamento. A gente também vai pegar ele e vai colocar aqui. Vamos subir mais aqui. Não tem mais nada escrito vendas, a não ser abatimento sobre as vendas. Então, a gente vai nos utilizar dele. Então, lembrando, quando pedir para a gente poder achar a nossa receita líquida, a gente sempre vai falar em demonstração de resultado. Demonstração de resultado, a gente vai pegar a nossa receita bruta e vai deduzir tudo que for relacionado a vendas e a faturamento da empresa, certo? Então, a gente vai pegar a nossa receita bruta, que é de 1.260.000, e vai tirar o nosso ICMS, o PIS, COFINS e abatimento sobre as nossas vendas, que vai dar a nossa receita líquida, certo, pessoal? E a nossa receita líquida, tirando de 1.260.000, 214.000, 20.000, 95.000 e 30.000 e os seus quebradinhos, vai dar o valor de 899.250. E agora a gente vai lá para a nossa pergunta, né, para a nossa questão. O valor da receita líquida de vendas abatido a partir das contas apresentadas é superior a 90.000, a 900.000. Não, não é superior. Por quê? Porque essa dedução que a gente fez deu um valor menor. Então, essa resposta ela está errada, né? Essa pergunta, essa questão ela está errada. Bom, a gente precisa olhar de uma maneira bem ampla quando a gente está falando de CESP, porque a gente precisa olhar cada detalhe dentro das nossas contas, tá? Se a gente fosse só jogar aqui todos os valores, realmente não ia dar esse valor, né? Ele ia realmente ser superior, porque se a gente pegasse se a gente não soubesse o que é colocar dentro da nossa demonstração do resultado, a gente não conseguiria chegar no valor correto. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham entendido essas questões que a gente fez aqui comentada. Se você gostou, deixe o seu like. E também se inscreve no canal que a gente precisa e confira as outras playlists, né? Por exemplo, a playlist de logística lá, que, tá super sensacional. E até a próxima aula de contabilidade. Tchau!